Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Mário Lafitte, um dos principais executivos brasileiros da Samsung. Ele vai contar os motivos de a gigante sul-coreana ter ultrapassado a Apple e se tornado, no primeiro trimestre deste ano, a maior vendedora de smartphones no mundo. Vai revelar ainda o tamanho da empresa no Brasil e os planos no país. Nosso segundo convidado é Carlos Gazaf, presidente do Sem Parar, a primeira empresa no país no segmento de pagamento automático de pedágios, que vive um momento de expansão dos negócios. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele é um dos principais executivos brasileiros da Samsung, a líder nas vendas de smartphones em todo o mundo. Essa gigante sul-coreana vem com novidades que serão faladas neste bloco do Show Business com Mário Lafitte, vice-presidente da Samsung para a América Latina. Mário, brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. E eu venho já com uma notícia que eu já adiantei, é uma notícia fresca, né? No primeiro trimestre de 2024, a Samsung voltou para o topo da lista de maiores vendedoras de smartphones pelo mundo, tirando a Apple do primeiro lugar, isso segundo o levantamento feito pela consultoria IDC. Doutor Mário, qual que é o segredo da empresa para ser líder num setor amplamente competitivo no mundo? Bruno, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo e com quem está nos ouvindo hoje. Bem, que bom que você já entrou com esse assunto, que é um assunto que nos orgulha muito. De fato, a performance da empresa globalmente está muito bem. Iniciamos o ano já com essa boa notícia, iniciamos o ano já sendo pioneiros num tema que está, como você já disse em outros programas, que é a conversa de boteco, que é a inteligência artificial. Você acompanha mesmo o show business. Muito, muito. E eu acho que a liderança em qualquer segmento, em qualquer setor, é uma consequência. No nosso caso, que é uma empresa de tecnologia, claro, é uma consequência da dedicação que a empresa tem, tanto de investimentos financeiros, investimento em know-how, no desenvolvimento tecnológico, mas também é uma consequência da preferência do consumidor. E essa preferência do consumidor, no nosso caso, a gente justifica porque a gente busca escutar esse consumidor ao redor do planeta, ao redor do mundo, de uma forma muito atenta, para que a gente possa justamente dar os inputs na área de desenvolvimento, para que a gente possa trazer inovações para o consumidor. E para nós, inovação, tecnologia, só faz sentido se a gente tiver o ser humano, se tiver a pessoa ao centro. Inovação só faz sentido se ela trouxer um benefício para a pessoa, se ela trouxer mais conectividade, entretenimento, mais eficiência no dia a dia das pessoas. Então, assim, para mim, o resultado disso foi natural, a conquista da liderança do mercado. Mas o segredo, pelo que você está falando, é entender as pessoas, a sociedade e talvez antecipar até o que ela quer comprar. É isso? Sem dúvida. Escutar, entender o seu dia a dia, para onde está caminhando as necessidades da pessoa, trazer isso para o contexto do avanço tecnológico. Claro que estamos trabalhando sempre no que ainda não existe. A inovação é desenvolver o que não existe. Mas que é muito desafiador. Mas não faz sentido para a Samsung uma inovação tecnológica que não tenha o ser humano como centro, não tenha a pessoa, a sociedade como centro do benefício trazido por essa inovação. Vamos traduzir para o nosso espectador. Eu imagino que vocês devem ter aí um centro de pesquisa, de inovação gigantesco, né? Tem isso? Vários. Nós temos ao redor do... Tem no Brasil? Temos 2 centros de pesquisas do Brasil. Um localizado em Manaus, próximo à nossa unidade industrial de Manaus, que é uma fábrica excepcional, uma fábrica que produz praticamente toda a nossa linha de produtos. Aliás, você está convidado a nos conhecer. É um prazer. Tanto a fábrica quanto o centro de desenvolvimento, centro de pesquisa. E temos um outro, segundo centro de desenvolvimento e pesquisa no Brasil, em Campinas, também contíguo, próximo à fábrica de Campinas. Nós temos 2 unidades industriais no Brasil.
Bom, a gente está falando de uma gigante sul-coreana, uma gigante de tecnologia, mas quero falar de Brasil, porque você é um dos principais executivos dessa operação brasileira. O que o Brasil representa para os negócios globais da Samsung? Nós aqui do Brasil, do escritório da América Latina do Brasil, que eu faço parte, a gente supervisiona todos os negócios da Samsung, desde o México até a Terra do Fogo, Argentina ou Chile. Então a gente tem uma área de cobertura bastante ampla. Esta região hoje é a segunda maior região em termos de importância global da Samsung, perdendo obviamente para os Estados Unidos. E nesse contexto, o Brasil é um dos top 4, top 5 mercados da Samsung no mundo. É muito relevante. O mercado brasileiro é um mercado muito relevante. São quantos países? Bastante. Nós estamos presentes em todos os cento e tantos países Então a gente está em quarto lugar ali, representa, né? É um país muito importante, é um país estratégico, é um país que tem um volume de pessoas grande, 215 milhões de pessoas, né? Tem uma conexão, o brasileiro tem uma conexão com a inovação muito interessante, o brasileiro gosta de tecnologia, está muito atento. Então é um berço para a gente desenvolver os nossos negócios de uma forma muito positiva. E o resultado, também o resultado de décadas da nossa presença aqui, investindo em marca, investindo em assistência, investindo em presença junto ao consumidor brasileiro. Então hoje, no Brasil, também somos líderes em todos os setores que nós atuamos, né? Em smartphones, em televisores, na gama alta de refrigeradores, que no Brasil são importados, máquinas de lavar e secar de carregamento frontal, ar-condicionado. Então, temos uma posição relevante ou de liderança em todos esses segmentos. O que diferencia o brasileiro dos outros consumidores? Em geral, nós latino-americanos somos muito semelhantes com a nossa relação em relação à tecnologia. Mas falando do brasileiro mais específico, eu diria que hoje o consumidor brasileiro é um consumidor muito bem informado, talvez por responsabilidade de vocês, da imprensa, né? Um consumidor que tem acesso à informação, um consumidor que consome conteúdo de tecnologia em todas as mídias, notadamente na mídia online. Então, é um consumidor que está sempre muito antenado no que está acontecendo no cenário mundial. Não dá para enganar muito o brasileiro. De forma alguma, é um consumidor muito bem informado do que acontece com as novidades. Agora, em relação à tecnologia, o brasileiro em geral valoriza o quê em tecnologia? A inovação. Como eu disse, Ele quer ser surpreendido? É uma cultura que adapta e adota inovações tecnológicas de uma maneira muito natural no seu dia a dia. Como ele está bem informado, ele sabe o que ele vai buscar, o que ele vai querer. Um exemplo, né? Nós estamos nesse momento, nesse ano, um tema, além da inteligência artificial, que a gente pode falar mais sobre isso, a gente também está levando as experiências da casa conectada, através do que a gente chama de Smart Things, que é como os nossos eletrodomésticos e os nossos smartphones se conectam para trazer benefícios para o consumidor, né? Benefícios de mais entretenimento, mais conectividade e até mesmo controle do seu consumo de energia, controle do seu que vai gerar economia de água nas suas lavadoras secadoras, consumo de energia nas refrigeradoras. Então, esse é um tema que está crescendo muito rapidamente no Brasil em comparação de outros países. Inteligência artificial e a casa conectada. A casa conectada. Então, essa novidade desperta o interesse do consumidor, que vai no ponto de venda, seja ele físico ou seja ele online, ele aprende mais sobre essas funções e a gente está tendo um êxito muito grande, um sucesso comercial grande. Mas você está falando da casa conectada, qual que é o papel da inteligência artificial nessa casa conectada, de conectar todos os produtos ali? Muito interessante. Se a gente for falar um pouquinho de inteligência artificial nos produtos e depois como que eles podem gerar esse benefício da conectividade, são territórios assim que despertam muito o interesse da gente e do consumidor. Por exemplo, nós temos um refrigerador da nossa top de linha, que é o Bespoke, que é um refrigerador que é um objeto de design na cozinha. Então, além de agregar valor no design da cozinha, todo o pacote tecnológico. O televisor tem uma tela na porta, onde você tem acesso à internet, você tem acesso a receitas, você tem acesso a uma infinidade de informações. E a geladeira tem uma câmera com inteligência artificial que reconhece o alimento que você está colocando dentro da geladeira. Então, você põe uma maçã,
você põe qualquer outro item e essa câmera reconhece. E ela vai fazer o inventário do que você tem no refrigerador, né? Registra a data de entrada por inteligência artificial, por conhecimento, sabe mais ou menos qual é o prazo desse alimento dentro do refrigerador, e ela faz a gestão do teu conteúdo no refrigerador. Aí você está no mercado, você saiu aqui da Jovem Pan, está lá no mercado fazendo compras, você não sabe o que você vai preparar no jantar. Você entra no teu inventário, aí você pede para a tua refrigeradora, para a tua geladeira, te sugerir uma receita, ela vê o que você tem na geladeira, te sugere a receita, faltou manteiga. Você não tem manteiga. Ela te avisa que você tem que comprar manteiga no supermercado. Não, ou vai sugerir uma outra receita sem manteiga, né? Se bem que é difícil, né? Pode ter um azeite ali perto, dá para colocar, né? Mas enfim, ela vai te sugerir o que falta, ela vai te contar o que falta, você compra, você chega em casa. Quando você começar a preparar a receita, você dá um comando, a geladeira comunica-se com o fogão, que começa a fazer o aquecimento do forno ou o preparativo da temperatura correta para você colocar o seu jantar. Então, isso tudo através de inteligência artificial. Isso é inteligência artificial, né? Sim. Você acaba de definir o que uma inteligência artificial pode fazer num setor, numa empresa e na vida das pessoas, porque esse é um tema que eu estou falando com recorrência e como você mesmo falou, Mário, eu defini isso mesmo, né? Que virou conversa de boteco. Eu falava de inteligência artificial aqui nos programas da Jovem Pan em 2022, a audiência caía, ninguém estava interessado em falar. Foi ano passado, eu tenho até um mês, foi janeiro de 2023, quando a Microsoft colocou lá 10 bilhões na OpenAI, a dona do ChatGPT, que o mundo começou a falar, as pessoas comuns começaram a falar de inteligência artificial, e é interessante você trazer a aplicação da inteligência artificial. Perfeito. E nós começamos o ano fazendo o lançamento do Galaxy S24 com o pacote de inteligência artificial que a gente chama-se Galaxy AI, que é justamente a comprovação ou a prova material de como a gente tira a inteligência artificial da conversa, do pensamento do que vai acontecer no futuro e coloca na sua mão. Coloca na sua mão funções de inteligência artificial que podem fazer edições de imagem incríveis, né? Apagar objetos, mudar objetos. Se tirou uma foto na frente da Torre Eiffel em Paris e passou uma pessoa bem na frente, não tem problema, você apaga, ela reconstrói o fundo, né? Então, capacidades... Dá pra apagar? Apaga. Apaga a pessoa ali? Apaga, troca tamanho, maior, menor. Você tirou uma foto, tá fazendo um salto de bicicleta ou de skate, não, ficou muito baixo. Não tem problema, você pega com 2 cliques, você pega e leva lá para cima. Aí você fala assim, Mário, mas isso já dava para fazer antes? Sim, dava para fazer com um software profissional, especializado, numa máquina potente. Não você tinha na que fazer mão, um curso para fazer a edição. Na palma da sua mão, com 2 toques, você faz isso, né? Imagem. Outro território da inteligência artificial que está disponível na sua mão. As barreiras da comunicação. Então, eu vou para a Coreia, chego no aeroporto, pego um táxi, não consigo me comunicar com o motorista do táxi. Não falo inglês, não falo coreano. Não há problema. Aciono o Galaxy AI do meu S24, faz a tradução. Revolucionário, né? É ficção científica. Não, hoje, mas para mim eu acho revolucionário porque você pode chegar em qualquer país do planeta, você está citando não há a Coreia barreiras. do Sul, Não e há você barreiras. pode ter esse diálogo que a gente está tendo neste momento aqui no Show Business através da tecnologia, que daí você está citando o celular, né? Mas basicamente Bruno, você pode ter. E outra, eu posso pegar o meu S24, ligar para um telefone fixo, a outra pessoa do outro lado não precisa ter um smartphone, não precisa estar conectado na internet. Eu não preciso estar conectado na internet aqui. A tradução é feita no processamento do Galaxy S24. É offline, essa tradução simultânea. Então, nem necessário é que eu esteja conectado na internet. Então, rompe-se as barreiras da comunicação e da linguagem. Esse também está absolutamente disponível no teu Galaxy S24. Quer saber uma função que foi feita para vocês, jornalistas? Opa! Gravação. Você está numa entrevista ou numa reunião. De transcrição? Você grava, ele faz a transcrição de áudio para texto, e aí ficou lá uma entrevista de 2 horas, 1 hora, muito grande, você manda fazer um resumo, faz o resumo. Eu achei que o resumo ficou muito formal, você dá o tom da linguagem de como você quer esse texto.
E eu preciso mandar para os Estados Unidos, para o meu sócio lá dos Estados Unidos. Você clica um botão e ele faz a tradução para o inglês. E, de novo, tem a comunicação no meio, né? Porque você manda para outro país. Perfeito. Então, são exemplos que a gente trouxe em janeiro no Galaxy S24, que nesse território do uso da inteligência artificial para o indivíduo, para as pessoas, nas suas atividades de lazer ou mesmo profissionais, absolutamente desmistificam a questão da inteligência artificial, né? Agora, tem alguma característica humana que a inteligência artificial generativa não vai conseguir replicar? Eu vou dar minha opinião, né? Eu não sou o profundo especialista, cientista de inteligência artificial. Eu acho que a interação humana, onde a inteligência artificial colabora na quebra das barreiras da linguagem, como os exemplos que nós falamos, então a interação humana, a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é insubstituível. Eu acho que máquina alguma poderá substituir-nos nesses territórios mais emocionais e sentimentais. Profissões onde a interação humana é extremamente necessária, como essa nossa agora. Eu acho que é um território ainda muito humano. E profissões como medicina, essas questões muito humanas, eu acho que são territórios onde a máquina não... Imagino eu, opinião particular. Lógico, né? Mas é a opinião do... E eu acredito, assim... Claro que uma máquina pode fazer cálculos muito mais rápido do que o ser humano, pode trabalhar na identificação de imagens, talvez de uma forma mais eficiente que o ser humano, mas o ser humano, com o apoio de uma máquina, sem dúvida vai produzir muito mais e vai gerar benefícios individuais e sociais e de crescimento da sociedade de uma maneira exponencial. Então eu vejo a inteligência artificial como quebra de barreiras, melhora de eficiência para um mundo mais desenvolvido no futuro iminente ou até mesmo no presente, sim, no caso dessa inteligência artificial à nossa disposição. Você já usa a inteligência artificial no trabalho na hora de tomar decisões? Não, estou falando na hora de tomar uma decisão ali. Há muito. A gente, de produção de material, como esses resumos de texto, transcrição de áudio em texto, isso tem me auxiliado muito no meu dia a dia. Tradução tem me auxiliado muito no dia a dia com a inteligência artificial, né? E para nós, o mais importante é que essas funções de inteligência artificial estejam cada vez mais na mão das pessoas, na sala de estar das pessoas, nos seus televisores com inteligência artificial, nas cozinhas com a geladeira, na área de serviço com a máquina de lavar e secar, que também tem funções que só são possíveis com a inteligência artificial. Por exemplo, a máquina reconhece se a roupa está muito suja, está pouco suja, qual é o tecido da roupa que se colocou na máquina. Ela sabe tudo. Ela faz o ciclo de lavado através de inteligência artificial, combinando esses dados e informação, gerando economia de detergente, economia de água, que é um tema presente na nossa sociedade, e de energia elétrica. Então, de novo, um exemplo de inteligência artificial a benefício, gerando benefícios para o indivíduo, porque está economizando até o seu orçamento, mas também para a sociedade. Então, eu tenho uma visão extremamente positiva da inteligência artificial e a nossa missão, a missão da Samsung, é levar essas funções a mais amplitude possível da mão das pessoas. Por isso que nós lançamos, como eu disse, Galaxy AI no S24 em janeiro, mas logo em seguida já nós disponibilizamos o Galaxy AI para as gerações anteriores dos nossos smartphones. Então, o S23, o S22, o S21, não ficamos lá exclusivo no lançamento. A gente quer trazer a inteligência artificial para todos. Ô Mário, hoje a Samsung, o maior business dela é o smartphone. A gente está falando de um monte de produto aqui, né, em que vocês, inclusive, são líderes. Mas no mundo, ela mais ganha dinheiro com o celular? O nosso negócio é a inovação, nosso negócio é a tecnologia, né? É um conjunto eu acho que não existe uma grande vertical, é o conjunto das nossas ofertas para o consumidor. É uma empresa que tem uma presença muito protagonista no setor de tecnologia para produtos ao consumidor, com esses dispositivos que a gente falou, televisores, geladeira, ar-condicionado, smartphones, né? Mas é uma empresa que tem uma presença na área industrial e de desenvolvimento tecnológico muito grande na área de semicondutores. É um grande produtor e desenvolvedor de semicondutores. Nos nossos celulares, uma grande parte dos nossos celulares tem os nossos próprios chips, que são os chips Exynos.
Exynos, que é a nossa marca própria dos semicondutores para smartphones. Então, é uma empresa muito verticalizada nesse sentido da tecnologia. E voltando agora à primeira pergunta deste bloco, sobre o segredo aí de uma gigante de tecnologia da Coreia do Sul. Eu recebo, como no show business, recebo os mais variados executivos da indústria produtiva e de gigantes de tecnologia também. Você conseguiria definir a cultura da empresa para se tornar esse líder que ela é no mercado? Agilidade, como eu já disse, o foco no cliente, tem uma visão muito grande no cliente, tanto para o desenvolvimento das suas inovações quanto para as suas operações. A gente está muito olhando a vida do cliente, a conveniência do cliente. Parece chavão, mas é uma realidade dentro da empresa, faz parte da cultura da empresa. Uma busca de multicanalidade no mercado atual, né? Hoje, para você ter um êxito no nosso setor de tecnologia, a gente tem que estar presente em vários canais, online, offline, no atendimento ao cliente, a assistência técnica ao cliente, o pós-venda, né? A assistência é extremamente importante. Isso que muitas marcas mais jovens ou até mesmo aventureiras, quando vêm para a América Latina, não prestam atenção na assistência técnica. Hoje nós temos no Brasil 300 pontos de atendimento de assistência técnica, canais de atendimento ao cliente, o WhatsApp, no online, conserto remoto, um percentual gigantesco de situações onde o cliente necessita de algum serviço é feito à distância, online, até mesmo de situações em televisores é feito o reparo online, não necessita nem o técnico visitar a sua casa, porque os equipamentos estão conectados em linha, né? Então, se é uma questão de software, é feito online. Então, assim, a cultura da empresa, em algumas palavras, rapidez, agilidade. Nosso mercado, esse setor de tecnologia exige que as empresas sejam rápidas e um foco no cliente muito grande no que é importante para o cliente. Mário, você sempre foi apaixonado por tecnologia? De vários tamanhos, né? Eu venho da indústria automobilística. Ah, você vem da indústria automotiva? Venho. Já trabalhei em várias marcas durante alguns anos. Você é curitibano, né? Sou de Curitiba. Você é de Curitiba, paranaense, que inclusive ali tem uma região importante, um polo até hoje importante automotivo, né? Sim. Mas você está na empresa há muitos anos, né? 10 anos. Há 10 anos? Uma década, sim. Há 10 anos. E você imaginava que você, lá no passado, ainda em Curitiba, que você ia chegar na posição que você está, de uma das principais lideranças aí brasileiras no setor de tecnologia e também numa gigante como a Samsung? Olha, eu sempre foquei muito na missão do momento, né? Sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito focada na missão do momento. É óbvio que a gente tem que levantar a cabeça, olhar para o futuro, investir no presente para colher no futuro, né? Então, eu fui muito desse raciocínio. O que eu preciso me desenvolver nesse momento de hoje para olhar para frente? Eu sou engenheiro mecânico. Praticamente nunca atuei em engenharia, sempre na área comercial, desenvolvimento, comunicação. Me apaixonei por comunicação e estou nesse setor e eu amo o que eu faço e sempre gostei muito do que eu faço e eu acho que essa é uma condição necessária para a gente ter um crescimento profissional. O ambiente do executivo é um ambiente exigente hoje em dia, cada vez mais. Óbvio que o ambiente de negócios é exigente e a gente sempre precisa estar se atualizando. E quais as tendências? Você que gosta de tecnologia já e trabalha há um bom tempo no setor, quais são as tendências aí mais promissoras no setor que você vê? Ou você acha que inteligência artificial veio com tudo e vai ficar por muito tempo? Inteligência artificial é algo transformador. Eu acho que a gente tem a sorte de estar vivendo esse momento. A inteligência artificial já está transformando e tem um potencial de transformar ainda mais, tanto na vida das pessoas, nos lares, como a gente já explicou. A gente já falou um pouco sobre algumas funcionalidades. Mas ela é transformadora e o desenvolvimento não para nesse momento. Uma área que eu acho que a gente ainda tem muito a crescer é a área de saúde, a área dos vestíveis, né? Ligados à saúde, o bem-estar e até um pouco mais além do que o conceito da saúde, o conceito do bem-estar. Os vestíveis hoje, um Galaxy Watch, esse aqui já
medição cardíaca, pressão arterial, monitoramento do sono. Recentemente lançamos mais um software que identifica a apneia durante o sono, reconhecido por autoridades. É uma série de funções já feitas no relógio de hoje, né? Então, e esse é um território... Ele vai monitorando e vai prevenindo... Monitora, previne. Por exemplo, tem aviso de queda. Então, muito interessante para pessoas mais idosas, eventualmente. Aviso de queda se programa, se há uma queda, ele avisa um familiar. Então, eu acho que nesse território da saúde é onde a gente tem um amplo espaço de crescimento para benefício do indivíduo. Existem pesquisas com universidades e escolas de medicina aqui no Brasil, bastante avançadas com o uso do Galaxy Watch, em aplicações médicas de altíssimo nível. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui no Show Business. Teve um tema recente que eu coloquei nos meus programas aqui da Jovem Pan News de negócios que ficou quente, que é o seguinte: a Samsung na Coreia do Sul, ela achou uma norma lá para executivos para trabalharem 6 dias na semana. Essa norma só não tá aqui no Brasil, né? Você está trabalhando 6 dias na semana, 7, 5... Como é que a gente faz? Primeiro, onde é que está a fronteira do trabalho e do lazer hoje em dia, né? Boa pergunta. Primeira coisa, né? Exatamente. Não, mas eu acho que os 6 dias lá era presencial mesmo. Não, isso, se você me permitir, me desculpe, isso no fundo foi uma grande bobagem, mal interpretado. Não, é importante você falar mesmo, porque isso foi um assunto não só nos meus programas, mas evidentemente caiu eu recebi, no mundo todo, falando desses 6 dias de trabalho presencial aí de executivos da empresa. Não, que bom que você perguntou, e de fato foi bobagem no sentido de um ruído de interpretação cultural, até mesmo da próprio conteúdo da notícia, né? O que foi noticiado na Coreia, que era um grupo específico de pessoas envolvidas numa específica atividade, num projeto ou numa situação muito específica, que naquele momento, por aquele período, iam fazer um esforço extra de um trabalho mais extenso. Mas era uma manchete, né? Na verdade foi uma manchete. A matéria estava escrita explicando e tal. Quando veio para cá, acabou se traduzindo a manchete e deu notícia, né? Sim. Claro, o sul-coreano, nós da Samsung temos uma reputação de trabalhadores árduos, sérios, acordamos cedo, vamos dormir tarde, somos dedicados. Um traço da personalidade da empresa é de realmente realizar o impossível, né, e buscar aquele passo a mais, realizar o resultado. E o que acontece é que a empresa tem um sucesso muito grande, tanto na sua área de pesquisa e desenvolvimento, trazendo inovações, quanto de realização comercial e dos negócios com os parceiros, etc. Então, juntou essa reputação de trabalhador árduo com essa notícia e gerou essa quase que um meme, né? Exato. Eu mesmo repercuti, dava audiência, porque as pessoas queriam ouvir sobre essa notícia. Qual que é a maior diferença entre o nosso jeito de trabalhar e o jeito dos sul-coreanos, Mário? Muito semelhante. É semelhante? Muito semelhante. Assim, a Coreia do Sul... São trabalhadores, você já adiantou, A Coreia do Sul, né? É um país incrível, é um país que tinha um produto interno bruto nos anos 50 menor do que o Brasil, né? É um país que se reinventou, que se reconstruiu no pós-guerra através da educação, através da dedicação da sua sociedade e de uma visão muito séria e muito concreta acerca da educação ser uma ponte para a construção de um país melhor, né? E isso efetivamente é comprovado. A gente vê isso na história da Coreia, que saiu dos anos 50, 60, para potência comercial, qualidade de vida dos seus habitantes, e todo esse lado positivo da Coreia do Sul. Acho que poderia ser um grande exemplo para o Brasil e para os nossos países da América Latina. E a gente acredita que a educação é uma ponte para um futuro melhor para as nossas sociedades. Tanto é que nós usamos esse tema de educação como o nosso tema mestre dos nossos projetos sociais na região da América Latina. Investimos em projetos de educação de ensino médio, projetos de educação já no pré-emprego, jovens de 17 e 18 anos, preparando para empregos tecnológicos. E, no fundo,
É isso que nós precisamos, né? Uma empresa de tecnologia precisa de mentes preparadas, pessoas que se dediquem à engenharia, ciência, matemática, mulheres que se interessam por engenharia, matemática, ciência, pesquisa. Se a gente comparar o volume de engenheiros que nós formamos, e não falo só de Brasil, estou falando da região, com talvez outros países, a gente vê que a gente tem espaço para crescer na formação de técnicos e engenheiros e engenheiras para a nossa sociedade. O que vocês valorizam na escolha dos profissionais? A gente valoriza As coisas estão mudando, né? Se você como executivo há 10 anos numa única empresa, se você pegar o que você valorizava há 10 anos atrás, eu imagino que hoje tem alguma coisa mudado, né? Talvez o que não muda... Hoje o nosso ambiente de trabalho, nossa cultura no ambiente de trabalho é muito globalizada, né? Então, nós temos um ambiente misto, híbrido, casa, home office, muita flexibilidade, pode desenvolver projetos em casa, projetos no escritório. Nós, do escritório regional da Samsung, a gente viaja muito, a gente tem uma gestão muito presente nos países, né? Eu acho isso um privilégio para eu poder conhecer as culturas de México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina de uma maneira única. Os profissionais de toda a região são de altíssimo nível. O que a gente busca nos jovens é dedicação, interesse. A gente não busca as respostas certas, a gente busca perguntas, né? Curiosidade, pergunta, inovação. Os jovens vêm nessa tocada, nessa batida de buscar a inovação no ambiente online, muito comum, né? E o que você tem achado dos jovens que estão chegando, dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho e numa empresa do porte da de vocês? Nossa experiência é muito boa, minha experiência pessoal é muito boa com os nossos jovens. Começamos, né, com os nossos estagiários, né, então jovens que estão na universidade. A gente vê realmente uma passada, né? Quando termina o contrato de estágio, vem o contrato profissional, óbvio que a gente busca manter os talentos conosco, nem sempre é possível, o ambiente corporativo nem sempre permite que a gente tenha posições para contratar a todos, e a gente busca, através da nossa rede de conhecimento, endereçar, encaminhar essas pessoas para os mercados, mas eu vejo os jovens interessados em aprender, vejo uma presença de uma cabeça mais globalizada do que há 10 anos atrás. A própria Coreia do Sul hoje está muito mais presente na cultura do dia a dia através do K-pop, da comida coreana, das séries, né? Isso que não acontecia há 10 anos atrás, né? Eu vi assim, teve uma valorização ali de cultura, incentivo mesmo, né? Muito positiva. Até no audiovisual, né? Muito positiva. Então, há 10 anos, a Coreia, assim, você fala assim, eu trabalho na Samsung, é uma empresa coreana, né? É coreana. Mas era meio assim, meio embaçado. Hoje os jovens têm muita clareza o que é a Coreia, com sua cultura e tal. Isso facilita para a gente na hora de atrair o talento. Seus filhos querem seguir na área de tecnologia? Não, eu tenho um na comunicação e um fazendo filosofia. Então, uma mudança. Mas comunicação tem tudo a ver com você, né? Tudo. Você se diz um apaixonado por comunicação. Amo. Um bom vendedor é um bom comunicador? Indispensável. O que é o bom vendedor? Indispensável. O bom vendedor é aquele que possa identificar o que o cliente precisa e fazer a compatibilização com a oferta que ele tem, né? Da melhor forma possível. Esse eu acho que é o bom vendedor. E você é bom vendedor, viu? Porque você vendeu nesse bloco de showbiz uma quantidade variada aí de produtos. Quem que é a sua grande referência na vida e nos negócios, Mário? Eu acho que assim, nos negócios, pergunta desafiadora, né? É uma pergunta clássica do show business, eu faço com praticamente todos os convidados. Mas eu gosto muito quando a gente vai falar assim, quem é uma personalidade, uma referência empresarial, local, latino-americana, brasileira. Mas eu pensei muito sobre isso e eu acho que a resposta, assim, está muito próxima do empreendedor latino-americano. Vamos falar de Brasil, o empreendedor brasileiro, né? O nosso ambiente empresarial é um ambiente difícil, árido, complexo, né? Então, o empreendedor brasileiro, seja ele da dona de casa que está fazendo coxinha para a filha vender na faculdade ou onde seja, até um empresário mais estruturado, já de gerações, eu acho que são personalidades que merecem muita admiração do nosso lado. Eu como executivo, eu nunca fui empresário, eu como executivo, eu acho que merecem o nosso reconhecimento. Apesar de que, para mim também, eu tenho
o conceito que a gente precisa ter dentro das empresas essa faísca do empreendedor dentro da empresa. Isso, né? É verdade. Porque o empreendedor... As pessoas acham que empreender é só montar um negócio. Mas você pode empreender dentro de uma empresa. Sem dúvida. Né? E a gente precisa, eu busco isso nos meus executivos, que é justamente aquela visão de criar o que não existe. O que o empreendedor faz? Ele cria o que não existe, ele saiu do nada, criou alguma coisa, ou dentro de um negócio já existente, ele criou uma outra linha de produto, uma outra unidade industrial ou de produtos, né? Então a gente precisa de executivos que tenham essa faísca de criar o que não existe, porém, com muita visão de recurso, que recurso eu vou usar, como eu vou dar retorno a esse recurso. O que você falou, o espírito e o entendimento de como é vender uma ideia. Todo executivo é um vendedor dentro de casa. Nós vendemos as nossas ideias para o board, para o chefe, para o CEO, para o CFO, para liberar o recurso. Nada mais é do que um processo de vendas. Então, todos nós somos vendedores de ideias, conceitos. E se o executivo dentro de uma grande empresa ou pequena empresa não tiver essa faísca de buscar todo esse caminho, esse percurso, não vai ter êxito, porque precisa de energia, precisa de motivação, precisa acordar cedo, com vontade de fazer. Então isso é muito importante ter no executivo também esse espírito empreendedor. Muito bem. Nós conversamos com Mário Lafitte, vice-presidente da Samsung na América Latina. Foi um papo delicioso aí para traduzir e desvendar um pouco, porque você falou um pouco, mas desvendar aí os segredos dessa gigante sul-coreana de tecnologia. Obrigado pela presença. Tem mais, eu posso voltar. Com certeza, já está convidado. Vamos esperar só mais um pouquinho. Segundo semestre você já está mais que convidado, viu? Obrigado. Obrigado.